Olá! Vocês acham que a cobiça pode arruinar um homem? Ou ela pode levá-lo às mais altas condições? Ou os dois? No vídeo de hoje nós vamos tratar desse tema e o livro é o Quincas Borba, do saudoso Joaquim Maria Machado de Assis, o nosso querido bruxo do Cosme Velho. Eu adoro falar nas obras dele, minha gente. Preparei um material muito bacana. Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniela Feijó, sou escritora, autora de Mirmeses, e este é o canal Litera Mais. Um canal para quem gosta de literatura, ama literatura, ou aquelas pessoas que querem amar e não sabem nem como. Vem que eu te mostro. E nós vamos tratar do Quincas Borba, uma obra do realismo na literatura brasileira. O vídeo de hoje vai ser dividido em três partes. Primeira é o Quincas Borba dentro da obra de Machado de Assis. Segunda parte, o Quincas Borba dentro da literatura brasileira. E a terceira parte eu vou tratar do enredo. Aí vai ter a parte 1 e a parte 2. A parte 1 é para quem não leu o Quincas Borba e ainda deseja ler, né? Estou aqui despertando o desejo de leitura desta obra, na parte 1. E na parte 2 nós vamos profundo no enredo, com spoilers, aí com análises, né, e com os comentários de vocês, né, ao longo do vídeo aí espero os comentários de vocês para a gente enriquecer a nossa conversa. Bom, vamos falar então do Quincas Borba dentro, né, dos romances de Machado de Assis. Ele é o 7º romance, ele foi publicado em 1891, Abolição da Escravatura, 1888, e a Proclamação da República, 1889. Só que a ação desse livro vai se passar em 1867 e 1871, quer dizer, Brasil Império ainda. Depois do Quincas Borba, o Machado ele publica o Dom Casmurro em 1899, e o Esaú e Jacó em 1904, e vem em 1908 o Memorial de Aires. O Quincas Borba é uma espécie de continuação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi publicado 10 anos antes, né? O Quincas Borba era um filósofo, autor da teoria do humanitismo, né? E ele era muito amigo do personagem Brás Cubas. Inclusive, isso é começo do livro, ele morre na casa do Brás Cubas, né? Que era o seu grande amigo Brás Cubas, que morava no Rio de Janeiro. Então, o contexto é o Brasil imperial, né? A gente vai ter império mais escravidão, né? Então, nós vamos ter ali um misto de parlamentarismo com governo monárquico, né? Se fala parlamentarismo às avessas, mas isso é até assunto para um outro vídeo, né? Mas a gente tem contextos assim, e começando um capitalismo, uma ascensão de uma burguesia no Brasil. O livro vai explorar isso com o casal Cristiano Palha e Sofia, né? O Cristiano Palha eles chamam o Zangão da praça naquela época aqui, que é o capitalista financeiro que está surgindo ali, que seria o especulador, né? Hoje, nos dias de hoje, né? E as ideias liberais republicanas modernas, elas estão avançando e tem essa estrutura ainda política que é oligárquica, agrária e escravista, né? Dentro da literatura brasileira, o Quincas Borba ele é da vertente do realismo, né? O realismo, um movimento literário, assim, né? Um momento literário. Às vezes, falar em movimento, às vezes eu acho meio estranho, né? Mas, enfim, é meio termo geral, assim. Mas um momento literário em que as ideias ali em que estavam acontecendo, todos aqueles acontecimentos refletiram, e a literatura trouxe ideias novas, e a literatura também reflete ideias, contextos de uma época. Então a gente teve esse movimento, né, chamado esse momento realista, né? O que vem a ser, né? Então tem a valorização da objetividade dos fatos,
O fim das idealizações, a mocinha tem espinhas, tem sardas, as personagens, elas roubam, mentem, traem, isso é feito à vista de todos, né? Não é aquelas questões encamadas como a gente via no romantismo, né? As relações sociais, elas estão mais hipócritas, né? Machado de Assis vai explorar muito isso na obra dele. Apagamento das ideias de autor não é o caso do Machado. O Machado de Assis, ele é... Então, com esse narrador do Quincas Borba, né, é um narrador onisciente, em terceira pessoa ali, e muito presente, né, com os famosos diálogos com o leitor do Machado, que nos rendem muitas risadas, né, muitos pensamentos aí. E a abordagem psicológica dos personagens, com certeza Machado gostava bastante de colocar esse lado, né, a vida psíquica dos personagens. A crítica, né, a hipocrisia dessa nova classe social da burguesia. Já existia crítica antes a classe que estava, né, embaixo ali, que era a nobreza, mas também temos a burguesia. O próprio casal Cristiano e Sofia Palha, eles estão assim, eles estão com apenas os valores burgueses, mas também gostam daqueles valores nobres, né? Então eles gostam de se relacionar com viscondes. O Cristiano pensa até num sem barão, né? A baronia, alguma coisa, algum título, também não viria mal para ele. Bom, e a tentativa de explicar o real usando a ciência e o determinismo, né? Gente, recém tínhamos a publicação que causou no mundo, né? O Charles Darwin colocou para o mundo a origem das espécies em 1842. O mundo vinha um furor dessas teorias darwinianas que se estenderam para um certo darwinismo social, né? Digamos que uma luta que vence o mais forte, a teoria de Humanitas vai refletir isso. De certa forma também é um pouco da ironia do Machado sobre todo esse determinismo científico que estava em voga na época. Então, vamos ver aqui como é que está o realismo na Europa, que são várias influências que o Machado recebe, né? Na França, o Flaubert, ele publicou Madame Bovary em 1857, que foi um escândalo por se tratar de adultério feminino. Nossa, que livro, né? Pense num livro que causou na época, até hoje, né? Quem gosta de literatura dos clássicos da literatura, Madame Bovary, né, é aquele classicão, né? E temos aí em Portugal o Essa, com o Primo Basílio, em 1878, publicou. Inclusive foi um romance que o Machado resenhou aqui, fez a crítica no Brasil. Vou trazer esse livro para o canal, inclusive eu vou tratar disso. Fica uma promessa para vocês aí que eu vou conversar sobre também as visões do Machado sobre o Primo Basílio, tá? E o Crime do Padre Amaro, em 1876. O Machado, ele recebe as influências do Flaubert, do Eça de Queiroz, mas ele gosta muito de literatura inglesa, né? Sterne e o Jonathan Swift também são os autores que ele adora, né? Bom, então a gente já falou um pouquinho dentro dos romances do Machado de Assis, é o 7º romance, ele tem 10 romances publicados, um monte de contos aí. E, né, nós, dentro da estrutura da literatura brasileira, o Quincas Borba está dentro do realismo. E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o enredo. Então, pessoal, vamos falar do nosso enredo aqui, né? Então, como eu prometi para vocês, primeira parte, sem spoilers, vou falar dos personagens um pouquinho, claro, um pouquinho da história, e a segunda parte entramos para mais profundo da história, tá? Então aqui nós temos o narrador em terceira pessoa, o narrador onisciente, temos o diálogo com o leitor, e o estilo são capítulos curtos. E até a influência do Machado é o livro Viagem à Roda de Meu Quarto, de Xavier Mestre. Então ele se influenciou ali e resolveu fazer capítulos bem curtinhos, e realmente tem capítulos de meia folha, se tanto. E até tem uma brincadeira lá, bem mais adiante no livro, que ele fala, aqui eu gostaria, porque os capítulos são em números romanos, né, a numeração, aqui eu gostaria de fazer como Rabelais, como Quichon, né, como
Cervantes e com Dom Quixote, né? De como o personagem tal foi parar em tal lugar, aquela coisa assim, que os capítulos iniciam ali. Quem leu Dom Quixote tá atento a isso aí, né? Então eu gostaria de fazer assim, mas não vou fazer leitor. Aí ele faz um diálogo muito engraçado com o leitor. Olha, gente, Machado é Machado. Bom, então nós temos uma linguagem clara, assim, tem umas digressões assim reflexivas, explicativas, argumentativas, temos a ironia e o pessimismo. E daí nós temos, eu vou ler para vocês o capítulo de abertura, que é super curtinho, e nós seguimos. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Que era há um ano? Professor. Que é agora? Capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de Tunis que lhe deu recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu, e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria a esperança colateral. Não casou. Ambos morreram. E aqui está tudo comigo. De modo que o que parecia uma desgraça. E assim nós terminamos no capítulo 1 com as reflexões de Rubião. Eu vou deixar para vocês a pintura da Enseada de Botafogo, do Nicolau Facchinetti. E essa pintura, ela estava no MASP, eu não sei se ela ainda está. Então, se as pessoas que têm possibilidade de ir ao MASP, né? Tá ali a Enseada de Botafogo, então, com as suas casas, né? É um cenário bem diferente de hoje. Então, aquela enseada seria muito próximo ao que foi, né, a enseada de Botafogo ali, dessa época do Quincas Borba. Então, pessoal, né, veja, o Quincas Borba, aconteceu alguma coisa ali que vai mudar a vida dele, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui aconteceu com o Rubião, né? Com os personagens. O personagem, então, falado como o nome é Quincas Borba, mas na verdade o Quincas Borba é uma pessoa que abre o livro e ele em seguida morre, né? Então a gente já sabe isso desde o primeiro capítulo, né? Que o filósofo ali morreu e, né? E aí a gente vai ter um desenrolar, né, com um personagem central que será o Rubião. O Quincas Borba, então, é o filósofo que vem lá do Brás Cubas e ele quer deixar um dinheiro para o Rubião, né, contanto que o Rubião cuide do seu cão, né. O Rubião é o personagem central, né? Ele herda muito mais do que ele sonhara, né? A gente vai ver isso na segunda parte. E ele parte de Barbacena e vai para o Rio de Janeiro. Na viagem ele conhece o casal Cristiano Palha e Sofia. O Cristiano, ele já troca confidências com o Cristiano, conta ali que não consegue se conter, né? E conta que ele está indo, que recebeu uma herança, e o Cristiano ali não é bem claro, mas ele nota que ele resolve se aproximar daquela pessoa ali, né? Inclusive pede sigilo, tu não tem que estar falando para todo mundo disso aí que aconteceu contigo, né? Já nessa conversa. E a Sofia é a mulher do Palha, para quem o Rubião já fica encantado. E ela gosta de luxo, ela gosta de boas relações, e ela não contraria o marido, mas ela tem uma influência com o marido. Depois, o Rubião, ele se instala no Rio e nós temos personagens que vão circular ali na casa dele. Um é o Carlos Maria, que é um jovem vaidoso, egocêntrico, rico, e ele é uma amizade comum ali com as relações do Cristiano, da Sofia. Depois, mais adiante, aparece uma personagem que chama, mais adiante, a Dona Fernanda, que é a prima dele, que vem lá do sul, do Rio Grande do Sul, de Pelotas.
de Pelotas. E a dona Fernanda é mulher de ministro, ela tem bom coração e ela tem alguma influência no livro também, tá? E temos a Maria Benedita, que é uma prima da Sofia, e a Sofia leva para casa dela, uma prima interiorana, leva para casa dela para dar um pouco de boa educação, né? Boa educação, que eles chamam, que é uma linguagem da corte, ensinar piano, ensinar línguas para Maria Benedita, para fazer um bom casamento com ela, que ainda se fazia isso, né? O Camacho, que é um dono do jornal Atalaia, ele é politiqueiro também, né? Como se diz, assim, aquela pessoa que está sempre fazendo conchavos e não é uma pessoa confiável e gosta muito da boa mesa, dos bons charutos que o Rubião oferece na casa dele, né? Na casa rica que ele vai ter, assim como o Freitas, né, que é um glutão que se aproveita ali da boa mesa, não tem dinheiro, mas ele se aproveita muito da boa mesa e dos charutos que o Rubião leva, bota um monte de charuto no bolso quando sai da casa dele, então a gente vai ver que ele vai tecendo relações que são meio interesseiras, né? Então, o que acontece, né? Então, o enredo principal é esse, a partir daqui, depois daqui, a gente vai seguir para a análise. Então, é a Piedade, irmã de Rubião, ela é candidata a casamento com Quincas Borba. E aí a Piedade morre, a Piedade tem uma doença e morre. E em seguida, o Quincas Borba, né, o filósofo, também adoece lá, e o Rubião começa a cuidá-lo, até deixa o emprego dele de professor numa escola, que tinha um emprego que era considerado meio simples, né? Ele era um professor de escola, assim, e deixa o emprego dele para cuidar do amigo. E realmente é uma relação de amizade ali, sabe? Não parece assim interesse. Realmente ele cuida, faz o que o filósofo pede. O filósofo tem um cachorro que se chama Quincas Borba, que ele é super apegado a esse cachorro. Então, ele, no meio da doença, assim, né, ele resolve, eu vou sair, vou para o Rio de Janeiro passar uns dias, contrariando o médico, e pede para o Rubião cuidar do cachorro. O Rubião promete. Não queria que ele fosse, mas cuida do cachorro, mas aí nessa ida ele acaba morrendo na casa lá do Brás Cubas. O Rubião recebe uma carta da morte, e o Rubião talvez assim, até pensou que poderia ganhar uma herança, mas ele não fez tudo aquilo, não fica assim, pelo menos fica claro que ele não fez os cuidados com o amigo por interesse de ganhar a herança, mas ele até ficaria feliz de ganhar um trocadinho, né? Então ele pensa assim, talvez se eu ganhasse os 5 contos. Daí eu fui lá para um conversor, né, na internet, eu usei o Diniz Numismática lá, fui lá né, para eu ter uma noção de quando seria, tá? Então seria em valores reais hoje aproximadamente 123 mil reais cada conto de réis. Então 5 contos, né? Se esse cálculo estiver correto, eu estou me baseando num cálculo que eu procurei ali na internet, tá, gente? Então, assim, se essa fonte estiver correta, seria 615 mil, mais ou menos, que ele almejava. Ele, nos mais loucos sonhos, ele pensou assim, quem sabe ele não me deixa uns 10 contos, né? Minha vida ia mudar, né? Então 10 contos seria o quê? 1.230.000 hoje, em valores de hoje, né? É um prêmio aí de loteria, né? Um básico de quina, talvez acumulado ali uma vez. Então, realmente para ele, um professor interiorano, uma pessoa simples, humilde, era um bom dinheiro que ia melhorar bastante a vida dele. Só que ele recebe toda a fortuna. No livro não se diz naquele momento quanto, mas era casas no Rio de Janeiro, inclusive um palacete no Rio, que é onde ele vai morar, casas no Rio, uma casa em Barbacena, ações, né, apólices que eles chamavam. Então ele recebe, as pessoas especulam assim, muito pro alto, especulam que tenha sido 3 mil a 5 mil contos. Outras pessoas não, foi em torno de uns 1.000 contos ali. Então a gente não sabe exatamente quanto ele ganhou, mas pensa que uma pessoa que queria ganhar 5 a 10 contos e ganha em valores de milhares, né? O que não foi assim. Realmente ele se vê outra pessoa até, mudado com essa grana toda, né?
E aí ele vai para a corte e vai conhecer amigos, só que não, né, minha gente, como se fala hoje. Então, gente, agora eu vou passar para a parte 2, tá? Que é a do enredo, que eu vou falar bastante sobre o enredo e spoilers. Então, se você não leu o livro ainda, não quer spoilers, para aqui. Mas, se gostou até aqui, deixa a sua inscrição, tá? Deixa a sinetinha aqui, vai ser lembrado dos outros vídeos. E depois que você ler, corre aqui e vem comigo com a nossa análise, tá bom? Está super convidado.